hoje, para esse momento. Também a deputada Célia Leão, atual secretária nossa das pessoas com necessidade especial, posso chamar desse jeito, e uma crítica. Um evento tão importante, aprendi muito hoje, por exemplo, nessa apresentação agora, nenhum deputado aqui à tarde. Desculpa, que não foi apresentado. Ou seja, da casa. Onde que estão? Por um assunto importante, fundamental. Se resolvermos um paciente com doença rara, nós resolvemos uma porção de problemas. Então essa é a crítica colocada aqui. Em relação à doença rara, hoje o tema Todos pelos Raros, Dia Mundial das Doenças Raras. Meus conflitos de interesse, por essa apresentação, não tem jeito, nós temos conflitos de interesse mesmo dentro disso. Temos essa fotografia. Essa fotografia, ela ocorre no Lago da Birmânia. Essa imagem só acontece uma vez ao ano, ou seja, ela é muito rara. Se modificarmos a posição dela, é o agradecimento à vida. Ou seja, a vida é rara, raríssima. Portanto, nós temos que agradecer todos os momentos da nossa vida. Falando-se, portanto, de doenças raras, quando se aparece, portanto, quando aparece doença? Ela aparece na nossa história já ao redor mais ou menos 10 mil anos atrás, quando vem a parte da agricultura, armazenamento de grãos, de alimentos, mas não existiam os nomes das doenças. Aí no século XIX começam a aparecer os nomes, e no século XX, começando no século XX, primeira classificação de doenças, 179 causas de morte, a quinta classificação internacional de doenças, 200 causas de morte, já a sexta classificação, a CID-6, logo depois da Segunda Guerra Mundial, aumentou-se, portanto, o número de doenças, mas não só de mortes, mas como causa também de morbidade, 1000 e poucas doenças, e a 10ª classificação, que é essa que nós utilizamos, 2032 doenças. Ou seja, quando foi publicado? 1989, 11 mais 18, 19 anos, 30 anos. Quantas doenças existem hoje? Só doenças raras, ao redor de 8 mil. Classificação Internacional de Doenças CID-11, que vai ser aplicada em 2021, mais ou menos 12 mil doenças. Dessas 12 mil doenças, a maioria delas raras. Então vamos ver essa moeda de 1 centavo americana. Ela tem na sua inscrição e pluribus unum. Pluribus unum significa entre muitos um. O que é o um? É o raro. Portanto, é este um que nós estamos comentando. É este um que nós estaremos falando dele. E por causa deste foi criado em 2008 o Dia Mundial das Doenças Raras, que é um evento anual de conscientização coordenado pela Organização Europeia de Doenças Raras, e assim desde então nós temos feito a nossa comemoração. Mas o dia mesmo é o dia 29 de fevereiro, é o dia mais raro de todos, que acontece nos anos bissextos. E quando não tem o dia 29, é no dia 28, hoje, portanto, é a comemoração à vida mesmo que nós temos que fazer. E já se falou muito a respeito do que é doença rara, mas vejam só, 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. E uma parcela muito grande deles morrem sem diagnóstico, passando por 6, 7, 8 médicos e muitas vezes doenças tratáveis e, se tratadas de uma forma bem precoce, curáveis também. E não é admissível, portanto, essa situação. E há necessidade, portanto, de incorporarmos tratamentos para essas doenças raras. E para desenvolvimento de medicamento, comentou-se muito bem aqui, quanto que custa isso? 850 mil dólares, uma medicação nova. Tem que ser dividida, portanto, essa quantia pelos raros. Quanto que vai custar um raro? Uma fortuna. E assim é feita aquela condição de eficácia, eficiência e efetividade, se vale a pena tratar um raro. E como se descobrem as medicações? Nós temos um propósito, procuram-se moléculas que podem atingir aquele objetivo, depois se faz estudo em animal, 5 anos mais ou menos, depois fazem um involuntário sadio mais humano, depois em pacientes mais uns 2 anos, depois pela fase duplo cego randomizada, metade dos pacientes usam o princípio ativo, metade o placebo, depois tem aquela fase 4 que é do efeito adverso remoto, depois registra-se a medicação, FDA, o EMEA lá na Europa, e depois é que é incorporada a medicação dos países que elas vão chegar. Nós comentamos hoje, Anvisa, Câmara Técnica, até que chega na farmácia. Quanto tempo? 20 anos. Ou seja, esse é o tempo para se chegar a uma medicação para nós. Nós estamos falando, portanto, políticas públicas em doenças raras, dentre elas as doenças neurodegenerativas. A palavra degenerativa, ela significa degenerar,
O adjetivo degenerativo significa que está tendo um processo de alteração, de degeneração, de modificação de função, de células, de tecidos. E, portanto, uma alteração que acontece de uma forma evolutiva, progressiva, se não tratada, irreversível, incurável, incapacitante, fatal, uma grande parcela. As doenças neurodegenerativas são aquelas que podem afetar o sistema nervoso central, o encéfalo, o sistema nervoso central, a medula, ou o nervo, ou o contato nervo-músculo, função neuromuscular, ou músculo esquelético. São várias as doenças neurodegenerativas. E aqui representadas também nessa plateia. E essas pessoas, elas têm que ser protegidas. E a proteção, ela vem de uma forma histórica também, que é o dever do Estado e o princípio da dignidade humana. Vem na forma histórica desde a Segunda Guerra Mundial, ao término da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, e depois a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, houve uma ampliação desses 70 anos, o que significa dignidade humana, que é direito do cidadão também, em relação à paz, saúde, crença, vida, trabalho, expressão, liberdade, autodeterminação, e aparece também em 2006, 2007, a pessoa com deficiência. É interessante, é como se não houvesse a pessoa com deficiência, mas a atenção começa a ser mais dada a partir deste momento. Ou seja, não só uma forma de símbolos, mas esses símbolos representando um momento muito importante, um momento importante para o indivíduo, para a família e para a nação. Então, o princípio da dignidade humana, que é uma condição que norteia o Estado do direito. Isso está na nossa Constituinte também. Na nossa Constituinte, nós temos lá equidade. Equidade contempla a realidade que locais e pessoas diferentes têm necessidades diferentes, tratados diferentes. Eles merecem ser tratados pelas características deles, não entrarem em sistemas únicos, comuns, como se fôssemos uma mistura igual. Nós somos indivíduo, e indivíduo tem uma individualização. Dentro desse conceito vem também integralidade, ou seja, acesso às tecnologias em saúde, com medicamentos, material, equipamentos, procedimentos, sob uma forma de sistemas de organização educacional, de informações, suporte, programas e protocolos assistenciais e capacitação. Esse é um detalhe muito importante. Nós temos uma modificação em relação às pessoas com necessidade especial, que a portaria 199, de 30 de janeiro de 2014, que foi comentado hoje, com a criação, entre aspas, dos centros de referência, que deveríamos ter um número grande de centros de referência. E não aconteceu como que era esperado. Ou seja, centros que possibilitassem condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação da atenção especializada para o indivíduo que é diferente. Não importa o nome que ele tenha, não importa o nome que ele receba, não importa o nome daquela doença que ele receba também. Daí a necessidade de individualizar essa pessoa. O centro de referência, ele necessita de uma porção de coisas. Dentre elas, as pessoas, recurso humano. E dentro desses recursos humanos, médico, enfermeiro, técnicos, e vai um monte de coisa. Esses centros de referência, eles têm que dar uma atenção especializada e integral, especialmente para as doenças raras de origem genética e também para aquelas não genéticas. Esses centros, nós devemos dar acesso a recursos diagnósticos, acesso à informação, aconselhamento genético, estruturação do cuidado de forma integrada e coordenada, apoio matricial à atenção básica, apoio matricial após aconselhamento genético. Temos que tratar a pessoa, orientar a pessoa e capacitar outros indivíduos também. Ou seja, o centro assume uma responsabilidade muito grande, tendo o paciente como centro e vários profissionais trabalhando em conjunto. E esses profissionais assumem uma importância bastante grande e praticamente quase todos os indivíduos são profissionais. Por exemplo, o jornalista, o farmacêutico, o dentista, o ortodontista, o protético, o engenheiro, pessoas com uma pergunta para criarem respostas e para tentarem diminuir a dificuldade daquele indivíduo, para fazer com que aquele indivíduo com uma limitação, ele atinja o grau máximo de excelência. É a dignidade humana. Se tem. Esses serviços de referência, eles são financiados. Mas olha só a fortuna, R$ 4.480 mês. Este é o valor que o centro recebe por mês para fazer toda essa atividade. Quantos são os centros, portanto, que se dignam a se inscreverem
para serem centros de referência com esse valor? Porque é difícil para isso. Os centros de referência, eles têm que fazer um aconselhamento e, assim também, uma orientação familiar. As doenças raras, elas são raras nas suas particularidades. E dentre elas, a necessidade, portanto, de nós sermos rápidos em relação ao diagnóstico, início precoce de tratamento, disponibilizar uma equipe disciplinar, disponibilizar exames genéticos, melhor orientação ao paciente e à família, melhor acesso ao sistema de referência e desoneração do sistema público de saúde. Nós estamos tirando aquela situação do sistema público de saúde de gastar com o paciente. Se você tiver um centro de referência adequado e que faça todas essas etapas de uma forma rápida. E o Estado? O Estado tem o seu dever. O dever também vem na parte farmacêutica. É dever do Estado garantir aos seus cidadãos o direito à saúde, sendo inconcebível a recusa do fornecimento gratuito de remédios. Está escrito isso. Se encontra lá. A pacientes em estado grave e sem condições financeiras de custear as despesas com medicamentos necessários ao seu tratamento, seja esse medicamento simples ou de alto custo, desde que a não administração desse recurso ponha em risco a vida do acometido. Já se encontra lá. Daí, olha hoje, que festa que foi hoje. Nós tivemos uma apresentação da Anvisa, mostrando o que é a Anvisa. E o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes no mundo em que há previsão de um sistema de saúde público, universal, integral e gratuito a toda a população. Nós somos únicos. Os Estados Unidos não fazem isso. Eles não fazem isso, o que representa um imenso desafio para essa condição. Mas para isso, existe um custo. Custo é diferente de valor. Comentou-se aqui a respeito de eficácia, eficiência e efetividade. Isso também é diferente. Custo é diferente de valor. É um dilema na incorporação de novas tecnologias em saúde. E aí que vem uma outra história. Eu sou médico, sou neurologista, trabalho no sistema público. Eu não posso prescrever qualquer coisa, tem que estar na Relação Nacional de Medicamento. Mesmo eu sendo um profissional que às vezes trabalho na parte privada, mas antes eu sou ser público. Se eu fizer uma prescrição de algo, de algum medicamento que não esteja na RENAME, Relação Nacional de Medicamento, o hospital que eu trabalho de uma forma pública, ele recebe a conta daquela medicação. Essa é a forma de controlarem o meu receituário. Portanto, nós temos que ser também ágeis em relação a incluir aquele tratamento na Relação Nacional de Medicamento. E na Relação Nacional de Medicamentos de 2018, eu vou lá na relação e eu comparo 2018 com 2017. Se o Estado está fazendo a sua tarefa. E realmente, o Estado está sendo mais rápido atualmente em relação à Anvisa, em relação à Conitec, e depois custo e valor, eficácia, eficiência e efetividade, e incorporar, portanto, aquela nova tecnologia, que pode ser medicamento, na relação nacional. Aí de medicamento ou até de procedimentos também. Mas apesar dos esforços envidados para a atualização da lista, nota que a judicialização ela continua acontecendo. E uma judicialização, por exemplo, ela traz um bem para a gente? Ela traz, porque ela faz com que o Estado tenha que se movimentar. Mas do ponto de vista econômico, a judicialização ela é atroz. É como se fosse um sequestro. Ocorre um sequestro de uma pessoa, eu só solto você se me pagarem um certo valor. É assim que acontece com a judicialização, que eu vejo dessa forma. E frequentemente, nós temos um outro problema. É uma medicação que aparentemente ela muda a história natural de uma doença de uma forma rápida, só que ela está numa fase 2 ainda. Ou seja, aquela fase bem inicial. Isso está acontecendo lá na Europa, no América do Norte. E um paciente sabendo, ou seu familiar sabendo que tem aquela condição terapêutica, a pessoa quer ir atrás. Comentou-se hoje a respeito do tratamento em inglês compassionate, em português compassivo ou por dó. Ou seja, você faz o tratamento porque não tem algo a mais para fazer, não tem coisa melhor, e você tem que ir atrás desta condição. Isso aconteceu com a atrofia muscular espinhal, uma doença que compromete as células do corpo anterior da medula, e quando tem um comprometimento de muitas células, a criança não se mexe. É a atrofia muscular espinhal tipo 1. Se o comprometimento não é tão intenso, a criança se mexe e se sente, mas não anda. Menos intenso, ela se mexe, ela se levanta, ela anda, só que ela cai. E para essas crianças que não se mexem, foi feito um estudo com uma medicação. Essa medicação ela interfere, portanto, na parte genética, permitindo-se uma modificação genética que vai fazer com que o neurônio fique resistente à morte.
A administração da medicação é na raquia, ou seja, como se fosse a aplicação na coluna. E o tratamento modificou a história desta doença, completamente. Aquela criança que morria até o ano de idade, se tratada precocemente, ela não só se mexe, como ela tem a possibilidade de sentar-se até de andar. E se o tratamento for feito desde a fase, desde o nascimento, ou seja, pré-sintomática, naquela condição que você suspeita, faz o diagnóstico, se tratada, olha a diferença entre o tratado e o não tratado em relação à evolução. Daí a necessidade, portanto, de se fazer um tratamento o mais precoce possível, para fazer diagnóstico o mais precoce possível. Portanto, o centro de referência tem uma importância nessa condição também de fazer isso. Só que qual é o custo da medicação? $750 mil ano. Esse é o custo. E quanto que custa um centro de referência? Um tratamento deste financiaria quantos centros de referência? É a história da eficácia e da efetividade de novo. É o que nós temos. E uma das demoras é o diagnóstico, é o exame genético. Qual é o serviço público que nós temos que faz exame genético? De graça. Não temos. O Brasil todo, nós não temos. Alguém faz algum exame porque tem interesse em trabalho científico, mas do ponto de vista de diagnóstico assistencial, nós não temos. E há necessidade, portanto, de uma modificação. E um sequenciamento por exoma, por exemplo, R$10 mil. Bem indicado o exame, olha só, do ponto de vista de economia que pode trazer para a gente. Então nós temos que fazer uma modificação em relação a isso. Mas por que nós não fazemos os exames genéticos? São várias razões. Impostos, equipamentos muito altos, uma tecnologia brasileira feita por aqui, tudo é importado, custo elevadíssimo, tempo de diagnóstico anos, tempo perdido e condutas não apropriadas, diagnósticos não adequados. Um diagnóstico não adequado, isso é caro. Os pontos importantes para viabilizar: isenção, redução maciça de impostos, possibilidade de contratar pessoal. Por exemplo, na universidade, eu tenho que contratar sob a forma de concurso, eu não posso fazer contrato emergencial, sou amarrado para isso. E os centros de referência para diagnóstico, orientação e aconselhamento são poucos ainda. E é ainda mais. Dessa forma, eu evitaria a judicialização. Como nós não somos tão efetivos desse jeito, a judicialização ela aparece. Sabe quantas crianças existem hoje com judicialização para atrofia muscular espinhal no Brasil? 200. 200 crianças. Olha o absurdo que está acontecendo. Nós não fomos adequados nesse período. Portanto, há vários desafios. As doenças raras, elas nos ensinam a resolvermos os problemas. E um deles é a implantação de web service, com acesso a dados, informações em todas as esferas. Nós não sabemos quem nós somos e quando nós somos. Se nós não soubermos isso, não há custo. Portanto, há vários desafios em relação à parte municipal, estadual, federal, parte médica, professor, educador, e vai doença rara, ensina tudo isso aqui. Se resolver tudo isso, a gente melhora o país. Ou seja, ainda há condição de possibilidade de viver sem limite. Foi um programa implantado em 2011. Mas onde que se encontra esse programa? 2011. Era um programa fantástico para resolver o problema do home care, da atividade humana, de sensibilidade, do ouvir, escutar, sentir e ver, comunicar, direito ao vento, que é respirar sempre, alimentação, nutrição, direito à educação, direito ao trabalho, assistência adequada, ensino, pesquisa, possibilidade disso tudo. Se nós tivéssemos isso, nós não teríamos judicialização. Eu tenho certeza disso. Nós não teríamos isso. As pessoas seriam mais bem informadas e orientadas. Nós temos que não ir atrás de portaria para porteiro ler. Nós temos que ter lei, projeto de lei. E isso não é para o Ministério da Saúde, isso é para o Ministério da Saúde, educação, direito do indivíduo, cidades, são vários os ministérios para trabalharem nessa condição. Isso aqui para mim é guerra, é trabalho de guerra que a gente tem que fazer. As doenças raras, elas permitem que nós tenhamos vários desafios, e resolvendo esses desafios, nós vamos melhorar. E um dos desafios é fazer com que a indústria farmacêutica, ela realmente se engaje, mas não só do seu ponto de vista de trazer um remédio novo, mas tem uma responsabilidade jurídica também. Por qual razão? Ela não tem uma responsabilidade grande. Eu estou trazendo um medicamento que pode melhorar a motricidade, pode melhorar a função motora, pode melhorar a parte respiratória, pode melhorar não sei o quê, mas ela não paga nada para isso. O que ela está medindo? Então, dentro dessa condição da judicialização também,
Houve uma reunião ontem em Brasília, essa reunião foi fantástica, juntamente com o nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que o SUS terá uma nova modalidade de compra para medicamentos de doenças raras. Essa modalidade de compra é através do compartilhamento de risco com a indústria farmacêutica. Ou seja, esse medicamento melhora o quê? Melhora a motricidade, mas quanto de motricidade? Se não ocorrer a melhora disto, dinheiro é devolvido. Pela primeira vez vai acontecer uma coisa dessa. Mas qual é o problema? Quem vai medir essa eficácia? Como medir a eficiência? O que avaliar? Quem avalia? Quem atesta? De novo é o centro de referência, não tem dúvida disso. Por isso nós precisamos de centro de referência para essas condições. Agora, muitas vezes, uma medicação que é dada para o indivíduo, ela não melhora completamente a motricidade. Motricidade, braço e perna. Mas pode melhorar um pouquinho a motricidade no olho. É o que aconteceu com essa senhora. Ela não teve melhora nenhuma de pernas e braços, nem parte respiratória. Mas ocorreu uma melhora na motricidade ocular. Essa pequena modificação que ela teve permitiu-se fazer poesias. E assim, anos, ela viveu fazendo poesias por causa disso. E se resolvemos esse problema aqui, mas o que me diga essa pessoa que necessita de tudo? E ele, sozinho, ele consegue movimentar a cadeira de rodas, comunicar-se, trabalhar em casa, através de uma tela de computador. Como medir com essas propostas que vão aparecendo, portanto? Então eu volto naquela moeda americana. Pluribus unum, ou seja, entre muitos, um. A expressão pluribus unum, ela foi adotada como lema nos Estados Unidos da América em 1776, simbolizando a união de todos os estados num só. A aliança de todas as cores e de todos os credos nessa situação. Que também é o símbolo do esporte de Lisboa, Benfica lá de Portugal, significa o seguinte, que isso só foi conseguido com a união de todos. E assim eu falo, se nós, todos raros, não importa o nome da doença rara, se unidos formos, nós teremos um país melhor, eu não tenho dúvida nenhuma. Um país raro, um país único, um país lindo, maravilhoso, colorido. Então, uma agradeção especial a vocês nesse dia tão lindo, tão especial.